Olá, boa noite. Bem-vinda. Agora a gente vai, estamos por, daqui a 30 segundos a gente começa a nossa live no YouTube para começar pontualmente às 8 horas. Bem-vinda, Conceição. Obrigada por aceitar meu convite para a gente conversar hoje sobre liderança, humanização na saúde e liderança 4.0. Vamos, muito importante no nosso contexto de saúde e no nosso contexto de educação, né? Exatamente. Obrigada pelo convite. Vamos dialogar sobre esse tema. Obrigada. Bom, a gente vai estar por 1 minuto agora, sim, a gente começa no Instagram. Deixa eu só ajustar meu microfone aqui, que ele está fora do contexto aqui. Seu microfone está ok? Eu estou te ouvindo baixinho. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Deu uma microfonia aí. Oi? Pode falar. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem agora. Estou te ouvindo bem. Então, obrigada pela participação. Boa noite a todos. Eu sou Cláudia Pontes, especialista em humanização na saúde. Hoje eu convidei para conversar com a gente a Conceição Bugarim. É, Bugarim? Falei certo, Conceição? E a Conceição, para a gente conversar sobre humanização na saúde e liderança 4.0. Vocês que estão aqui com a gente, bem-vindos. Conceição, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, desse trabalho, essa profissional que está vindo aqui para agregar, para enriquecer a nossa conversa de hoje. Fala de você, por favor. Eu sou Conceição Bugarim, sou professora universitária e estou num projeto Liderar, que é exatamente discutir uma liderança eficaz, uma liderança que possa estar atuando nesse mundo em grandes transformações. Então, o foco dessa liderança no momento, o projeto é uma liderança educacional, mas ela tem uma amplitude para todos os tipos de liderança. Muito bom, muito bom. E essa é a ideia da gente, o nosso bate-papo de hoje, que tem exatamente com esse cunho de a gente discutir um pouquinho o que a liderança 4.0 tem como é que ela conversa com os aspectos da liderança na gestão da saúde. O que é essa liderança 4.0? Que, assim, a primeira vez que eu ouvi esse termo, você falou, me gerou curiosidade e aí eu fui, né, procurar algumas informações, né, mas assim, até a gente trazer essa discussão, essa reflexão, ainda mais nos dias atuais, onde a liderança 4.0 é algo que realmente que precisa ser do contexto atual, então ela é ainda mais relevante. E aí eu queria muito que você falasse para a gente, essencialmente, o que é, na essência, essa liderança 4.0 dentro do nosso contexto, né, do contexto da educação, enfim, dentro do contexto geral de educação. Fala para a gente, o que é liderança 4.0? Geralmente, nós encontramos líderes muito tradicionais, que se preocupam com a questão da estabilidade da organização, ou seja, uma organização educacional, uma organização empresarial. Então, esses líderes, eles têm muitas competências valiosas no que diz respeito à comunicação, à criatividade, à responsabilidade como seu liderado, como seu colaborador, uma comunicação transparente. Porém, essas competências atuais, elas precisam ser evoluídas para que nós possamos contemplar todo esse momento de transformação. Elas precisam ser o líder ele precisa ter uma visão de futuro
considerando pela essa quarta revolução industrial, que um mundo em grande conectividade, um mundo onde vivemos uma cultura digital. Então, essa liderança do mundo, essa liderança que nós podemos dizer que estão no dia a dia, nessa prática atual, ela precisa ter essa visão de futuro e agregar valores para a sua prática administrativa, tanto na área da gestão hospitalar, como na área da educação, trazendo esses conhecimentos voltados na área da tecnologia para potencializar a sua liderança. Então, essa é uma liderança 4.0, porque são conhecimentos de competências de grandes líderes que estão aí prosperando, fazendo grandes inovações na área da cultura digital. E o que é interessante, essa colocação sua, falar de liderança 4.0, né? A gente está vivendo, né, com esse cenário de coronavírus hoje, o que a gente vive é uma mudança, uma quebra de paradigmas completo, né? O que está acontecendo? Hoje a gente tem a escola, os líderes educacionais, eles tiveram que se ajustar e, de alguma forma, né, principalmente as escolas particulares, elas buscaram recursos e tiveram que se adequar e se adaptar para que, nesse momento, pudesse haver uma continuidade das aulas dentro, né, das escolas particulares na medida do possível. Nem todos têm acesso aos recursos digitais, mas na medida do possível, né, a gente está vendo que as escolas particulares, elas estão equipando seus professores, sua estrutura, para dar o recurso de continuidade da educação. E aí, foi um comentário que eu fiz assim, no início da aula, né, desse retorno às aulas em casa. Eu disse para o grupo de mães, né, eu tenho uma filha de 10 anos, e quando as aulas retornaram, quando começou esse modelo online, eu falei, gente, não tem jeito, nunca mais vai ser igual. Mesmo que a gente volte para o modelo tradicional, ainda assim não será igual. Então, essa mudança, ela vai acontecer pelo próprio contexto de mudança que a gente está vivendo. E aí a importância do líder. Como é que o líder direciona, né, nesse cenário, que é uma semelhança que a gente está vivendo. Então, tanto para as escolas, né, que é uma experiência que eu estou vivenciando dentro da minha casa. Então, a sala de aula passou para a minha casa. Então, eu trabalho, eu falo, filha, eu estou no meu ambiente de trabalho e você está dentro da escola. É como se fosse isso. Então, é uma mudança completa. E como é que o gestor, o líder dessa equipe, né, de quem tá gerenciando esses profissionais, cuida desses vários pontos diversificados, né, que estão em pontos distantes, trabalhando e atuando e utilizando a tecnologia, né? A leitura que eu faço é que os líderes, esse momento que nós estamos passando com essa questão do coronavírus, então, agora a educação brasileira, os professores vão passar por um processo de formação continuada voltada à área da tecnologia, a educação à distância, aprender a usar plataformas educacionais, poder dar uma aula de dentro da instituição em que todos os alunos possam participar da aula. Então, a própria educação brasileira, ela está entrando, se adequando à questão da liderança 4.0. Inclusive, nós observamos nessa semana um webinar promovido pelo Ministério da Educação, discutindo com grandes profissionais,
inclusive, tanto da área educacional aqui no Brasil, como internacionais, discutindo, dialogando os projetos internacionais que já ocorreram na Alemanha, em Portugal, para potencializar esse diálogo na área da educação brasileira. E as escolas estão tendo, pela questão do momento que nós estamos vivenciando, se adequando. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma diretora marcando uma aula através da EAD com um sobrinho meu aqui. E eu achei muito bacana o esforço que eles estão tendo, né, de estar se adequando. Então, isso é um avanço e eu tenho certeza que todos vão estar evoluindo, porque a evolução da sociedade, a evolução dos grandes líderes, nós temos, enquanto educadores, trazer para o interior das nossas escolas. Pois é, e junto disso, o movimento que está também acontecendo na medicina, porque a telemedicina, ela também, a gente já vinha vivendo dentro dos processos da medicina, né, a integração dos recursos, de recursos tecnológicos, cada vez mais. Então, assim, entre aspas, né, não é um distanciamento, mas as formas de diagnóstico, elas deixaram de ser em outras épocas, né, em outros momentos, elas eram mais humanas, elas eram mais de contato. Quando você entrava num consultório médico, né, em décadas anteriores, quando a tecnologia ainda não era uma realidade para a gente, era o médico que conduzia uma anamnese, ele que fazia toda a investigação sobre o diagnóstico do paciente. E hoje em dia, o diagnóstico ele é dado, ele é conduzido a partir de exames realizados através de recursos tecnológicos. Então, o recurso tecnológico está totalmente presente, e aí cabe a importância de equilibrar, né? Não, o gestor e nesse contexto, desse momento, os recursos da telemedicina, o teleatendimento da saúde, que já começa a ser muito mais realizado, né? Hoje em dia, com esse cenário que a gente está vivendo, os atendimentos têm sido feitos de maneira digital, né? Da mesma forma que isso está acontecendo na educação, está acontecendo na saúde. Né? E aí, né, esse papel desse líder, como é que ele trabalha, como é que ele atua, e como é que ele pode ser percebido como líder dentro desse contexto de tanta digitalização, né, tão digital. Quais são as características, na verdade, que diferenciam esse líder, o líder comum, de um líder 4.0? Quais são as características principais, as características básicas? Como é que esse líder consegue gerenciar, ser líder, liderar a partir num contexto muito mais tecnológico, né? Muito mais, onde a tecnologia se faz tão presente nas relações, né? Nas relações educacionais, né? Tanto de saúde quanto quaisquer elas que sejam. Como é que você vê isso? Na realidade, a liderança ela tem que usar a tecnologia para potencializar a sua gestão. Não significa que a tecnologia ela vai deixar a relação desumana. Nós temos que trabalhar para que a tecnologia ela não entre nessa questão da desumanização, e sim ela venha a agregar valores para o líder. E o líder, em primeiro passo, ele tem que definir o propósito dele dentro de uma instituição educacional. Então, traçar o propósito dele, e a partir de traçamento do propósito dele, definir o propósito dele, dialogar com os demais setores na área educacional, setor da educação, na área da saúde. Então, cada setor
ter uma relação mais estreita e todos conhecendo o propósito da liderança. Não tem como fazer um trabalho humanizado sem todos participarem do propósito. É necessário que todos conheçam o objetivo geral, digamos, da empresa, do setor educacional, da universidade, qual é a missão, quais são as metas. E aí você valorizar, você pode, enquanto gestora, trabalhar com profissionais específicos da área da gestão, que pode ser da sua equipe técnica, e reconhecer os saberes da sua equipe, porque cada um tem o seu poder pessoal. E você vai juntando esses poderes pessoais e montando uma mente mestra para você administrar, para você conduzir a sua gestão. Porque, na realidade, nem todo gestor é um líder. Isso e nem todo líder... E nem todo líder é gestor. Fazer essa diferença. Então, o que eu penso, o que eu acredito é que o líder ele deve utilizar as tecnologias para potencializar a prática. E as relações dentro da instituição não seja apenas uma relação de cumprimento de tarefas, mas que ele possa olhar para o outro como um ser humano, como um sujeito que tem as suas emoções, que tem os seus problemas e que está ali presente. Então, dessa forma, você tem um líder humanizado. Eu quero só registrar aqui um comentário que a Priscila fez. E assim, eu acho que é muito interessante, a gente tem várias situações hoje que a gente está sendo obrigado, né, Pri? A gente está sendo realmente direcionado a esse modelo, mas é isso que ela coloca, com todo respeito e reconhecimento da classe pedagógica, como mãe, as aulas online para ensino infantil e fundamental não me convencem. Então, assim, realmente eu acho que nós estamos vivendo a transição, né, Conceição? A transição, ela é claro que ela é dolorosa. Toda transição, algumas mortes acontecem para que outra coisa renasça, né? Então, a gente tem uma mudança acontecendo. E é isso que eu acho que também a gente precisa... Ajustes terão que ser feitos. Aqui tem outra, a Marilza. Opa, Marilza, tem um outro comentário, não sei se você consegue... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Comentário da... Marilza Mello, preciso aprender e aprender com tudo isso. Parabéns por essa iniciativa. Legal, obrigada por isso, né? A gente está aqui. Então, estamos todos aprendendo, né, Conceição? Só complementando a sua resposta, a mãe que, com todo respeito, ela ainda não consegue visualizar essa educação utilizando essas tecnologias. Geralmente as mães, isso seria um processo de adaptação. Tenha certeza que a adaptação, ela não vai apenas pelo pai e pela mãe. Uma adaptação de nós, enquanto profissionais da área de educação, estamos passando por um processo de aprendizagem. Nós não paramos de aprender. Então, nós da área da educação também estamos aprendendo, estamos nos adequando com as questões tecnológicas, estamos buscando e aprendendo. É uma constante transformação. Então, é mais difícil para o pai, é mais difícil para a mãe, mas é mais fácil para o filho se adaptar. Porque a aprendizagem, ela ocorre através de games, né? Através de jogos, e o nosso aluno, tanto da ensino fundamental, eles gostam muito. Então, nós que temos que estar preparados, nos adequar para trabalhar dessa forma
E eles estão muito além, às vezes, da sala de aula. Então, o professor até, ele se sente seguro do aluno estar ali com o celular na mão, fazendo alguma leitura, algum joguinho. Então, eles são mais conectados. Então, nós temos que canalizar essa criatividade deles, essa curiosidade deles para a área educacional. Então, nós estamos passando também num processo de adaptação e um processo de aprendizagem. A Priscila, ela reforça isso mesmo, que é um desafio para todos, né? E veja nós duas aqui nos reinventando, né, Conceição? Buscando novos... É uma reinvenção de si mesmo, quando a gente se conecta e também passa a atuar como um gestor 4.0, né? Aí, ó, professora Bulgarim, maravilhosa, a Joana está falando aí com você, Conceição, sua aluna, aí, ó. Beijo, participe aqui conosco. Participem, coloquem as questões de vocês. E eu quero aproveitar que você está falando isso, porque, na verdade, assim, nas organizações de saúde, eu costumo sempre dizer, né, ninguém nasce pronto, ninguém nasce pronto. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos modificar, buscar novas formas o tempo todo. Claro, nós temos muitos aprendizados. A gente pode se desenvolver tecnicamente nos conteúdos que a gente vai atuar e também a gente pode se desenvolver cognitivamente, de maneira comportamental. Não é isso, Conceição? A gente que trabalha com educação sabe que as pessoas são... a gente se desenvolve, as equipes são desenvolvidas, da mesma forma como a gente está falando aí do líder 4.0, que tem esse papel de trazer o ser humano para se conectar com a tecnologia, sem que esse ser humano deixe de ser humano, né? Com que eu acho que a humanização ela tem que estar presente, né, em todos os setores, e somos nós que temos que estar lutando por isso, dialogando, conversando, socializando essas ideias, porque nós precisamos, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de grande reflexão. Então, eu creio que não é possível que ainda exista alguém que não valorize a questão da humanização, né? A questão do respeito. Existe. Né? Então, vamos trabalhar para que amenize, né? Principalmente na área da saúde. Pois é, porque assim, é claro que as empresas de saúde, a não ser as empresas públicas, né? Mas toda a organização, toda a empresa, toda a clínica, todo hospital, plano de saúde, qual é o objetivo de um negócio? Essencialmente é ter lucro. Claro que cada organização tem o seu propósito. E esse propósito, ele precisa ser... O áudio da Conceição está baixo, ó. O seu áudio está baixo. Cadê a assessora técnica? Eu falei, eu também achava que esse áudio estava baixo. E o meu, tá bom? Raulino? Eu vou chamar o meu suporte técnico para... Cadê seu suporte técnico? Essa assessora sua aí é top. Ela tem uma assessora fera, que por sinal é totalmente da área de saúde. Como é que a gente está? Filha, né, Sofia? A Sofia é interna de medicina, está concluindo aí, já está atuando na linha de frente, não é isso? Atuação total. Exatamente. Melhorou, e a assessora técnica? Melhorou? Melhorou? Aí, ó, falou que está ótimo agora. Raul. Beleza, obrigada, Raul. Agora que eu vi que é o Raul. Obrigada, Raul. Então, o que é importante que a gente entenda, né? Que nesse processo de reinvenção, como conectar, como fazer, como o gestor desenvolve nas equipes de saúde as competências tecnológicas, mas sem que o profissional se distancie
da relação humana. E assim, eu tenho trazido alguns questionamentos, já fiz alguns vídeos de várias, como eu já trabalho com treinamento há muitos anos, eu já ouvi de alguns profissionais a frase assim, humanizar para quê? Nós já não somos humanos? Então as pessoas não entendem, não conseguem às vezes enxergar que o desenvolvimento da humanização, o desenvolver a si mesmo, desenvolver em si um olhar humano em relação ao outro, não é simplesmente um olhar, é desenvolver a empatia, é o verdadeiramente olhar o outro. A doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma especialista em cuidados, é uma doutora em cuidados paliativos, uma geriatra, que ela tem um conceito maravilhoso, o conceito de cuidados paliativos, ela usa o termo que a gente precisa desenvolver compaixão responsável. Né? E no meu ponto de vista, a compaixão responsável é aquela que você sente, que você se compadece com o outro, mas que não te paralisa. E que você age em prol de fazer alguma coisa naquele contexto. Então, que desenvolvimento é esse que a gente pode, né, estabelecer? Ser responsável, né, usar a compaixão, mas de uma maneira responsável, que não nos paralise, que não nos impeça de tomar as nossas atitudes, né? Então, eu volto aqui, eu fiz umas considerações aqui. Como é que como criar um ambiente que estimule e desenvolva os profissionais a atuarem de maneira humanizada? O que você acha? O que eu acho? Olha, você já começou a respondendo aí que saber ouvir, ter uma escuta empática, né? Saber ouvir o profissional. E uma forma, quando eu falo que é importante o líder ter o seu propósito, né? E de que forma ele vai fazer com que a sua equipe técnica conheça o seu propósito. Só pode conhecer através do diálogo. Uma forma de você fazer com que o seu liderado, o colaborador, possa estar contribuindo de forma satisfeita e produzindo mais, quando ele é valorizado, quando ele é reconhecido, quando ele se sente coparticipante do processo. Não tem como você produzir, ou dentro da área da educação, ou na área da saúde, se você não é valorizado, se você não é enxergado enquanto um sujeito ativo, um sujeito que possa intervir no contexto empresarial, no contexto educacional. Então, a questão da valorização, você se sente valorizado, você se sente enxergado, você sente o liderado, o colaborador, se sentir, perceber as suas ideias dentro do processo. Então, dessa forma, a liderança ela se torna uma liderança mais humanizada. É como eu disse para você, é a valorização pessoal, porque cada profissional ele tem o poder pessoal. A partir do momento que ele tem o poder pessoal e que o líder ele consegue perceber o poder pessoal em cada profissional, ele vai criar um poder coletivo. E o poder coletivo de uma liderança, ele perpassa pela valorização de cada profissional. Isso. E com cada profissional tendo a verdadeira compreensão do propósito, né? Exatamente. E essa compreensão ela só se dá a partir do desenvolvimento do líder. O líder é fundamental nesse processo para que ele realmente consiga fazer com que esse propósito ele seja incorporado dentro da cultura da organização. Exatamente. Todos têm que ter essa percepção. E um conceito, né, já isso que a gente é fundamental, e é associando e alinhavando o que você está colocando, que é o conceito
que é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, que é fantástica. A Política Nacional de Humanização foi a base dos estudos que eu realizei, e ela coloca que é a inclusão dos diversos sujeitos que fazem parte do processo de saúde, e que esses sujeitos eles tenham a possibilidade de ter voz ativa, de realmente de atuarem no processo de gestão, onde é chamado de cogestão, ou que seja, é a horizontalização, né, da gestão, onde assim, é a redução da verticalização dentro de uma gestão, né, que é o que também desenvolve a liderança 4.0, onde realmente você sai daquele modelo que a gente conviveu durante tanto tempo, tradicional, e passa para um modelo horizontal, onde todos participam, e dentro desse contexto da gestão participativa da política de humanização, a gente fala também dos usuários. Os usuários têm a voz, eles também devem ser ouvidos. Então, é a gestão, os profissionais e os usuários do serviço de saúde. Então, você tem essa tríade que precisa trabalhar junta em prol, porque não basta você não consegue excluir, como no processo de execução de serviços, opa, a minha internet não está boa. Acho que a minha internet está meio falha, porque no YouTube ela deu uma caída. Você está me ouvindo? Está me ouvindo bem aqui? Eu quero dar um abraço lá para Canaã dos Carajás. Tem uma pessoa muito querida lá me ouvindo. Um abraço para o Carlos, professor Carlos, lá em Marabá também. Que ele está... Isso, Canaã dos Carajás, aqui ligado na live aí. Muito bem. É o Vando lá de Carajás. Ah, Vando. Ó, isso, Vando. É Vando de Carajás, né? Canaã de Carajás. É digital influencer. Ele fez um comentário aqui, funciona assim também no marketing 4.0, que utiliza o ser humano como exemplo. O exemplo é o digital influencer, é isso mesmo. Exato. Essa questão. A gente está desenvolvendo o marketing 4.0 é uma realidade sem volta, né, gente? É uma realidade, o exemplo de nós, você no Espírito Santo, né? Eu aqui, a gente está conversando, dialogando, isso é um exemplo da Revolução 4.0, né? Então, é isso aí, não dá para retornar, nós temos que adaptar nossa prática do dia a dia, na nossa prática social. É isso mesmo. Aí, ó, Sofia, você também é um ser de luz aí. Somos, né? A gente precisa realmente fazer a grande diferença. Essa mãe maravilhosa, né, Sofia? Você está fazendo o apoio aí. Gente, nós temos... A gente tem que só monitorar aqui o horário, mas uma coisa muito importante, né? O que a gente pode colocar? O que a gente pode sugerir aqui? Vamos colocar aqui uma reflexão para a gente concluir, além daquela que a gente... Agora que entrou a minha mãe aqui, acabou de entrar. A mãe também apoia, né, Conceição? A mãe sempre está do nosso lado. Mãe sempre está do nosso lado, né? E aí, tecnológica também está aí, ó, no processo de digitalização, né? Na mudança do romper paradigmas. Mas o que a gente poderia dizer para um gestor, que a gente sabe que tem vários gestores aqui presentes hoje, como uma atitude que o gestor pode implementar dentro da organização dele, tanto de saúde quanto de educação, que faça com que ele possa fazer essa integração de uma maneira... que ele possa... Um pequeno gesto, uma pequena ação que colocando dentro do contexto, ele possa conseguir uns resultados diferentes. Né? Ainda mais para lidar com esse momento de dificuldades, às vezes, né?
de transição, vamos dizer, não é de dificuldade, mas esse momento de transição, o que a gente poderia colocar? Olha, existem várias habilidades, competências, né? Mas uma que eu destaco de um gestor é a questão da confiança. Um gestor confiável, ele faz a diferença dentro da instituição. O colaborador, ele se sente seguro frente a um gestor que apresenta ser uma pessoa confiável. Então, é uma competência ímpar para um gestor, a questão da confiança. Quando um gestor ele é confiável, a presença dele, as ações dele verbera na equipe. A equipe entre si passa a confiar um no outro. Aquela questão da competitividade, que ela é presente em todas as organizações, as pessoas elas passam a confiar mais. Então, isso parte muito do líder. Então, uma competência louvável para um líder, que eu gostaria de deixar aqui, é a confiança. Construir um ambiente confiável dentro da sua equipe. Eu quero completar. E eu acho que é muito importante. Isso, para mim é uma questão sine qua non que você falou. É fundamental que haja confiança. E quando você não confia, quando é uma pessoa, quando você não confia em alguém, você não entrega. E aí não tem o equilíbrio da troca, né? Não existe o equilíbrio da troca. Então, isso é fundamental. Não evolui, a relação ela não se complementa, né? Ela em algum momento ela vai paralisar. Mas aí eu tenho um desafio para os gestores, principalmente nesse momento. Como a gente está vivendo um rompimento de paradigmas e muitos estão se vendo obrigados a mudar as formas de fazer, eu tenho um desafio e uma proposta para o gestor, para ele implementar imediatamente, que é simplesmente buscar, junto aos seus colaboradores, se é que o gestor, o líder, não fez isso ainda, mas é fazer um momento de levantamento de dificuldades com os colaboradores, porque provavelmente nesse momento, nesse cenário, num momento de transição, muitas pessoas se deparam com dificuldades e muitas vezes não se veem muito confortáveis para falar sobre as dificuldades que possam estar tendo. Então, o gestor, o líder, na medida do que ele puder, do que for possível, ele buscar identificar junto às suas equipes, aos seus liderados, quais são as dificuldades para que vocês juntos possam trabalhar na melhoria desses processos e para que realmente as coisas possam fluir de maneira mais integrada, né? E que todos possam usufruir desse momento, dessa gestão 4.0, desse momento de tecnologia, de implementação e de mudanças, né? Que a gente está vivendo tão intenso. Né? O que você acha disso, Conceição? Eu acho que tem tudo a ver. Como eu disse, né? A competência é confiável se você aplica um diagnóstico dentro do seu ambiente de trabalho, ou dentro do setor de saúde, ou dentro da educação, e você é um líder confiável, você vai receber o feedback do seu colaborado com todas as dificuldades, com todas o que ele pode estar externando e manifestando, colocando as suas dificuldades, o que ele pode melhorar. E a partir dessa análise das dificuldades que o seu colaborador tem, ele pode implementar melhorias dentro da sua organização. Então, eu acho de muito valor o líder conhecer quais as dificuldades do seu colaborador. Sim, para que ele possa realmente colaborar, contribuir, né? Contribuir e mudar e ajustar o processo, né? Esse é o ajuste do processo.
É quando vocês vão uma consulta que o médico que está na sua frente, que bom que ele vai estar te escutando, ele fazendo uma escuta empática para você. Exato. Então, você está colocando todas as suas dificuldades. Você percebe ali aquela pessoa de confiança na sua frente. E assim é dentro do setor educacional, os diretores, né? Um professor jamais vai colocar as suas dificuldades para um diretor escolar, para um supervisor escolar, para um coordenador escolar, se ele não sente segurança, se ele acha que aquele líder, aquela pessoa ali, não é confiável. Então, é muito importante esse processo de confiança e o gestor conhecer os colaboradores, as suas dificuldades para melhorar o seu ambiente de trabalho. E para isso é importante realmente que ele conheça as forças e as fraquezas e as necessidades e as dificuldades de cada um. Excelente posicionamento, né, mãe? Realmente, assim, a gente fez essa conexão, porque saúde e educação são dois pilares fundamentais para uma sociedade, e a gente decidiu conversar sobre dois aspectos tão relevantes no nosso contexto de mundo, né? E que no Brasil precisa de tantas melhorias, né, Conceição? A gente vai. Eu acredito no ser humano, eu acredito que nós somos capazes de promover mudanças e que muitas coisas vêm aí se modificar nesse momento, né? Eu gostaria de mandar um abraço para Manaus. Tem uma pessoa amiga em Manaus que está nos ouvindo, a Eunice, que está aí nos acompanhando. Um abraço, aí um beijo, Eunice. Tem mais gente chegando aí também. A Paula também está nos ouvindo. Aí, ó, eu também tenho gente do Brasil afora. Tem uma pessoa, a Luísa, do Rio de Janeiro. Ó, a gente tem o Raul. A Tayane também está nos acompanhando. Né? Olha só, muitas pessoas, muito boa a participação de vocês. A gente espera que essa nossa conversa, nosso bate-papo tenha agregado aí sobre liderança 4.0, ainda mais no momento que a gente está vivendo, e agregado, Luísa, prima. E, além disso, uma boa oportunidade da gente refletir sobre esse momento, sobre como é que a gente desenvolve melhor os processos. A humanização na saúde, ela é fundamental e extremamente necessária de ser desenvolvida por líderes. Como é que a gente falou, né, Conceição? Que nem todo líder é gestor e nem todo gestor é líder. Então, é preciso que ele seja desenvolvido, que ele precisa ser trabalhado para que realmente se transforme num líder, né? Um líder que lidera, um líder que conduz sua equipe e que consegue construir o propósito dentro da sua organização. Olha lá, tem de Recife. Olha lá, um abraço aí para a equipe de Recife, um abraço para o Fortunato aí, que está aí. Quem mais? O Flávio. Aí, ó. A turma grande aí. Flávio, que está nos acompanhando. Tenho certeza que esses 20 dias aí o Flávio vai estar acompanhando e dialogando aqui com a gente. Um abraço, muito Flávio. Eu quero também agradecer a presença de todos que estiveram com a gente, né? O Raul, a Priscila, que fez comentários bem pertinentes sobre a questão da educação, né? Esse rompimento de paradigmas, minha mãe, né? Aí o Flávio está te acenando, o Raul também, participando junto conosco. A Luísa, do Rio de Janeiro, também minha prima. Então, gente, muito obrigada. Eu quero realmente agradecer com muito carinho. A Sofia, que está lá, que está junto. A Bia, minha nora, também está presente aqui, ó. Aí, Sofia, um abraço para a Sofia, mãe, olha. Um abraço para a Sofia, meu braço direito. Esse pode, né? Esse é um abraço sem máscara, né? Gente, muito
Muito obrigada pela participação de todos. E a gente vai ter outras oportunidades em breve, se Deus quiser, né, Conceição? De estarmos juntas. Eu quero agradecer o convite, Cláudia. Tá? Muito Eu te obrigada. agradeço por ter aceitado. Né? Muito bom. Uma grande oportunidade da gente se conhecer, né? Em breve, pessoalmente. Antes de encerrar, para quem está me ouvindo, quem é da área de educação, o Carrinhos de Liderança Educacional 4.0 está fechando as portinhas hoje, meia-noite. Eu estou com o carrinho aberto até meia-noite. O carrinho do curso Liderança Educacional 4.0. Está aberto o curso online. Então, até meia-noite você pode se inscrever. Gente, olha... Meia-noite encerra a inscrição. Isso, e ó, vai lá no Instagram da Conceição, faça sua inscrição para que você tenha a oportunidade de participar dessa turma que está sendo aberta do curso de Liderança Educacional 4.0. Tem certeza, né? Para se desenvolver. A inscrição que encerra hoje à noite, meia-noite. Isso aí. Espero que aqui tenha despertado a possibilidade das pessoas analisarem o quanto podem se desenvolver e prestar um serviço como um líder 4.0, né? Dentro dessa área, de qualquer área. Na verdade, de qualquer área, né, Conceição? Especialmente a área educacional, mas educação está presente em todas as áreas. Exato. Um abraço para a sua mãe aí, tá? Ela já mandou um abraço para você aí. Muito obrigada, mas muito obrigada pelo carinho, por aceitar meu convite, por a gente estar aqui junto, falando de assuntos tão relevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Bom, obrigada a vocês duas. Eu quero deixar um abraço para a Bia Rabelo. Um abraço para ela. A Bia Rabelo, a minha Bia Semião, que é isso. Muito obrigada. Tem mais alguma que ficou aí? Não? Obrigada, gente. Obrigada a todos presentes aqui. Boa noite. A gente vai depois disponibilizar, né, a live no YouTube. Tá certo. Né, no YouTube das duas. Obrigada, boa noite. Boa noite.